Dizem que viram um megalodonte na Fossa das Marianas. O que é real? Imediatamente a imagem vem à cabeça. Um tubarão do tamanho de um ônibus emergindo do vazio, dentes do tamanho de uma mão humana, cavando o abismo mais profundo do planeta. Essa história circula em posts, vídeos e fóruns. E é por isso que vale a pena parar um momento e separar o que é evidência, do que é desejo, e do que é puro boato. Começando pelo que sabemos com segurança. O megalodonte existiu. Os registros fósseis, basicamente dentes e algumas escassas estruturas calcificadas associadas, apontam para um grande tubarão que surgiu há cerca de 23 milhões de anos e, segundo as estimativas mais aceitas, desapareceu do registro fóssil há cerca de 2,6 milhões de anos. Esses dentes são impressionantes. Normalmente medem entre 10 e 17 centímetros, e a partir desses e de modelos anatômicos, os paleontólogos estimam que o animal poderia alcançar algo em torno de 15 a 18 metros. Simulações biomecânicas também sugerem uma força de mordida enorme, ainda que esses números sejam sempre estimativas dependentes de modelos e suposições sobre musculatura e comportamento. Se terminar nesse ponto, a ideia de um megalodonte como figura histórica faz sentido. Mas a pergunta do título não é se ele existiu no passado, é se alguém o viu recentemente na Fossa das Marianas. Para responder, é preciso mirar o cenário em que esse boato se encaixa: o Challenger Deep, o ponto mais profundo que conhecemos, com cerca de 11.034 metros de profundidade. Pense no Everest invertido. Se você colocasse o Everest de cabeça para baixo e o mergulhasse, ainda sobraria mais abismo ao redor. É um mundo sem luz solar, com temperaturas próximas de zero em muitas áreas, pressão esmagadora, centenas de vezes a que sentimos na superfície, e um tipo de ecologia muito diferente da costeira, dominada por organismos adaptados à escassez de alimento e às condições extremas. A vida existe lá, não é um deserto estéril. Peixes abissais, invertebrados que se aproveitam de matéria orgânica que cai das camadas superiores, bactérias alimentadas por fontes hidrotermais, medusas translúcidas que flutuam no escuro. Mas a qualidade e a quantidade de alimento disponíveis no abismo são, em termos energéticos, muito inferiores às riquezas da plataforma continental, onde vivem as grandes populações de cetáceos e peixes de grande porte que sustentariam um predador do porte do megalodonte. Um animal estimado em 15 metros, que se supõe caçador de grandes mamíferos marinhos, demandaria uma biomassa que simplesmente não existe naquela região em escala suficiente para manter uma população viável. Há também a questão da pressão e da fisiologia. Os tubarões modernos possuem adaptações específicas ao seu ambiente. Alguns vivem perto da superfície, outros em zonas mesopelágicas ou batipelágicas, com diferentes tolerâncias à pressão. Para que um descendente de megalodonte sobrevivesse a milhares de metros de profundidade, seriam necessárias adaptações fisiológicas radicais, mudanças na estrutura dos tecidos, no sistema respiratório e circulatório, talvez alterações na composição de fluidos corporais. Isso não é impossível em sentido absoluto, mas seria um processo evolutivo profundo e detectável por múltiplos sinais: fósseis mais recentes, registros acústicos, esqueletos ou carcaças documentadas. Até hoje não temos nada disso. Se alguém pergunta, por que não bastaria um único exemplar para explicar um avistamento? A resposta vem por dois lados. Primeiro, a biologia de espécies de grandes predadores exige populações para a reprodução. Um indivíduo solitário não garante continuidade. Segundo, observações e rastros. Um animal desse tamanho deixaria sinais perceptíveis, marcas de mordidas em cetáceos, carcaças, evidências nos registros pesqueiros, ruídos acústicos anômalos em redes de hidrofones. A ausência desses sinais recentes aumenta a improbabilidade da hipótese. É preciso também considerar o histórico de exploração humana do Challenger Deep. A quantidade de descidas tripuladas e não tripuladas é muito limitada. Nomes como James Cameron, que desceu em uma das missões mais divulgadas e trouxe imagens e dados científicos, mostram que chegamos lá, mas poucas vezes e em áreas restritas. A transcrição pública que alimenta muitos desses boatos menciona que só 3 pessoas chegaram ao ponto mais profundo, número que ilustra bem a raridade das visitas humanas diretas. Fora isso, existem veículos não tripulados, sondas e redes acústicas, mas a cobertura é minúscula quando pensamos na vastidão do oceano. Essa limitação cria uma lacuna que a imaginação preenche facilmente. Se não vimos, então pode haver algo. Entretanto, não visto não é evidência de presente.
Existe um precedente que alimenta-se a esperança de surpresas no mar: a lula gigante. Durante muito tempo, a lula colossal foi matéria de lendas e relatos de pescadores. Só quando cadáveres e registros diretos apareceram é que a ciência pôde confirmar dimensões e comportamentos. Esse caso mostra que o oceano pode esconder espécies grandes e surpreendentes por muito tempo. Mas aparece aqui uma diferença crucial. No caso da lula gigante, houve provas físicas documentadas: tentáculos, corpos, espécimes capturados ou encontrados, e até filmagens comprovadas. No caso do megalodonte, não há nenhum cadáver recente, nenhum dente contemporâneo que comprove sobrevivência, nenhuma amostra de tecido, nenhum registro acústico identificado inequivocamente como de um predador daquele porte. Ou seja, o precedente ajuda a manter a mente aberta, mas não cria evidência. Também circulam vídeos e fotos borradas, relatos de pescadores e interpretações sensacionalistas de imagens de sonar. Essas provas costumam falhar em verificação. Imagens fora de escala, artefatos de sonar, objetos flutuantes ou montanhas submersas interpretadas como formas biológicas. É importante distinguir entre algo intrigante e algo comprovado. Nas ciências marinhas, a verificação passa por coleta de material, análise por pares e documentação repetível. Até hoje isso não aconteceu para o megalodonte vivo. Há ainda questões legais e logísticas. Zonas abissais podem estar sob a jurisdição de países ou sob regulamentações que limitam atividades de exploração, para proteger ecossistemas sensíveis ou por motivos de segurança. Isso significa que a pesquisa científica é regulada e cara. Não é um campo aberto para expedições amadoras. Qualquer investigação séria envolve equipamentos caros, autorizações e protocolos de segurança. Portanto, não é apropriado nem responsável sugerir que amadores vão lá para procurar provas. Olhando para as probabilidades com frieza, a existência passada do megalodonte é um fato respaldado por fósseis. A ideia de que indivíduos sobreviventes ainda vagam nas profundezas da Fossa das Marianas é, do ponto de vista da evidência disponível, altamente improvável. Não é logicamente impossível. A natureza surpreende, mas a combinação de falta de alimento adequado, necessidade de enormes adaptações fisiológicas, ausência de registros recentes confiáveis e a inexistência de carcaças ou dentes modernos aponta para a conclusão de que relatos atuais não passam de especulação ou erros de identificação. Então, o que é real nessa história? É real que houve um megalodonte no passado. É real que a Fossa das Marianas é um ambiente extremo, pouco explorado, que pode guardar surpresas. É real que a curiosidade humana e o apelo emocional por monstros ajudam boatos a se espalhar. O que não é real, ou pelo menos, o que não está apoiado por evidências verificáveis, é a afirmação de que existe hoje um megalodonte vivendo na Fossa das Marianas. Qualquer afirmação nesse sentido deve ser recebida com ceticismo e exigência de provas concretas. Dentes recentes datados, tecido, filmagens verificadas, registros acústicos analisáveis. Se você sente aquele fascínio pelo mistério do fundo do mar, isso é natural e saudável. O oceano merece nossa admiração e nossa investigação responsável. Apoie e confie em pesquisas científicas, em expedições que seguem protocolos e em notícias que tragam dados verificáveis. E antes de compartilhar um vídeo sensacional, pergunte: essa imagem foi checada? Há especialistas ou documentação que a sustentem? Perguntar não é ser chato, é exigir honestidade diante do desconhecido. Comente: você acredita que um megalodonte poderia estar lá? Inscreva-se para mais investigações sobre os mistérios do oceano e para saber o que a ciência realmente tem a dizer. Para fechar, o mistério das profundezas continua sendo um convite. Mas a resposta honesta ao título deste vídeo é esta: fósseis do megalodonte são reais. Relatos modernos da Fossa das Marianas carecem de evidência e, segundo o que conhecemos hoje, são altamente improváveis. Ainda assim, o oceano guarda coisas que só a pesquisa séria vai revelar. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com alguém que adora esses enigmas e volte para explorar mais com a gente.